Quero expressar a minha gratidão à nossa querida Tarsila por ter aceitado o meu pedido para fazer a leitura da mensagem. E a minha carinhosa vibração àquela que foi a sua mãe, a minha amiga Juliana. Gratidão também a Maria pela prece, e quero expressar a vocês que participar dos trabalhos desta casa é participar de um banquete espiritual. Recordar o Evangelho de Jesus, mesmo na nossa pequenez de entendimento, é muito gratificante. Nesse mês de aniversário da nossa casa, e mês também dedicado aos nossos irmãos suicidas, a eles a nossa vibração de amor, para que eles possam compreender a necessidade de buscar Jesus, buscar Deus nas suas vidas, nas suas atitudes, para que possam se recuperar e programar uma nova existência. Eu vou convidar os irmãos a uma volta no tempo. Gostaria que vocês se vissem há 2022 anos atrás, na região da Palestina, na nossa Galileia pobre e humilde. Aquele povo que era único no mundo, porque acreditava em um só Deus. Em todas as outras partes, o politeísmo vigorava. Mas os hebreus, embora sua canhada evolução espiritual, já acreditavam na existência de um único Deus. Mas o governador do nosso planeta, o Mestre Jesus, veio encontrar naquela região, na região da Grécia, as artes. Em Roma, já a cultura, o desenvolvimento da inteligência. Mas lá na Galileia, ainda prevalecia o amor apenas aos irmãos de raça e de crença, onde os pais vendiam os seus filhos, onde a escravidão era geral, onde a pessoa que tinha um desequilíbrio qualquer tinha os seus olhos queimados, onde as mulheres pegas em adultério eram apedrejadas em praça pública. Foi assim que Jesus chegou. Foi nessa região que ele começou o seu ministério de amor, a ensinar aquele povo que a verdadeira vida não estava ali naqueles momentos de existência, naquela vivência acanhada. Mas ele então começou a exercitar as profecias, a cumprir as profecias, ensinando-nos que aquelas pessoas que eram retiradas do livro do
ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Tudo isso ele fez. Também curou os corpos infestados pela lepra. Mas antes de tudo ele dizia: vai e não tornes a pecar. E pecar aqui é errar algo, é deixar de cumprir a lei de amor, a lei de Deus, que já estava ali vigorando nos 10 mandamentos, mas que aquele povo ainda não entendia. Então, precisamos curar a lepra da nossa alma. Que lepra é esta? Do orgulho, a lepra do interesse pessoal, a lepra do egoísmo, que nos mantém afastados de Deus e que causa ao nosso corpo físico as doenças oportunistas. Segundo o Dr. Sérgio Felipe, médico, pesquisador, cientista, que faz trabalhos nas casas São André Luiz com os internos, a maior causa de doença no nosso corpo físico é a maledicência que nós ainda cultivamos, seja no pensar, seja no falar. Então, curar a nossa alma é uma questão de urgência. Mas para isso nós precisamos aprender. É um trabalho que deve ser feito diariamente. Porque foi assim, nesse processo de implantação, que nós aprendemos a ser egoístas, orgulhosos, vaidosos, interesseiros, buscando bem só para nós mesmos ou para os nossos, mas de qualquer maneira revelando o interesse pessoal. Mas ele disse também para expulsar os demônios, e ele fez isso, porque na época que Jesus veio, toda a Palestina estava como que infestada de obsessores. Talvez porque Jesus precisasse realizar esse trabalho, mostrando que a vida continua e que nós passamos para o mundo espiritual do jeito que deixamos o nosso corpo aqui na terra. A mentalidade continua. Se mantemos o ódio, o desejo de vingança, a mágoa, o ressentimento, isso vai fazer com que a gente continue vinculado, aprisionado a esses nossos irmãos que eram chamados de demônios, mas que hoje nós sabemos que são também filhos de Deus e que estão vivenciando o processo evolutivo assim como nós, uns mais atrasados, outros mais adiantados. Como é que nós vamos fazer isso? Se Jesus pediu, não é expulsando. A palavra expulsar, que é encontrada na Bíblia e nos Evangelhos, foi uma tradução. A maneira de ver daquele povo, porque Jesus dizia: sai dele. Nós hoje sabemos que a obsessão é uma atração fluídica que nós exercemos
nossos irmãos desencarnados. Porque o processo obsessivo pode ser do encarnado para o desencarnado ou do desencarnado para o encarnado. Então, esses dois tipos, nós nos vinculamos aos nossos irmãos e ficamos nessa simbiose de ódio, de rancor, de mágoa, de desejo de vingança, de incompreensão. Para que nós possamos aprender e passar pelo processo desobsessivo, não é da maneira que nós fazemos. Quando nos vimos enlaçados em obsessores, vamos numa casa espírita, pedimos que sejam afastados nossos irmãos, mas nós continuamos na mesma vida que a gente sempre levou. Não vai adiantar, porque o que atrai o obsessor é a nossa vibração, são os nossos pensamentos, são as nossas atitudes, é a nossa maneira de ver a vida. Então, precisamos passar por um processo de autoeducação. Mas Jesus também recomendou que ressuscitássemos os mortos. Nós sabemos que não é possível ressuscitar uma pessoa que está morta. Mas ele dizia, disse aquele jovem, deixai os mortos enterrar os seus mortos. E hoje nós sabemos que, segundo Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Porque nós vivemos vivos no corpo, mas mortos na alma, mortos espiritualmente, com o nosso olhar apenas para as coisas materiais, para os objetivos ligados às coisas da matéria, do nosso corpo, do nosso bem-estar pessoal, o excesso das coisas materiais, que nos trazem bem-estar no momento, mas junto com isso nos traz também grandes preocupações. Então, segundo Jesus, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Mas nós vamos lembrar que o Evangelho fala que Jesus ressuscitou Lázaro. Mas nós sabemos também que a catalepsia leva a pessoa a ficar como morta. E Jesus também não veio revogar as leis de Deus. Hoje a ciência já provou que um corpo morto não pode ser reconstituído. A ciência já demonstrou isso. Então Lázaro estava sim no sepulcro, mas passando por um processo de catalepsia. Hoje a gente já sabe que a catalepsia pode durar inclusive 8 horas. Mas tem a história da filha do centurião também. Mas ela também, Jesus disse que ela não estava morta, ela dormia. E naquela época, naquela região, aquele povo tinha o hábito de enterrar as pessoas que às vezes sofriam desmaio. Tinha um
cansaço, nervoso, desmaiava, e eles corriam e enterravam aquela pessoa. Tem a história de Jeremias, que foi assim enterrado. E quando a sua esposa chegou, 3 horas depois, e soube que ele havia sido enterrado, havia morrido e enterrado há 3 horas atrás, ela também sofreu um desmaio e foi enterrada. Então, ressuscitar os mortos, aqueles que olham apenas para as coisas materiais, as aquisições materiais, esquecido do que o que a gente leva são as virtudes. E para adquirir uma virtude, precisamos de treino, de esforço, de lidar conosco mesmo, na nossa mudança pessoal. Isso Jesus recomendou a todos aqueles que de uma forma ou de outra são considerados médiuns. Hoje nós sabemos, e está lá no Evangelho, que nesta época Deus mandaria do seu Espírito a jovens, crianças e velhos, independente da religião. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Por isso eu quis um jovem aqui fazendo a leitura, porque o trabalho da casa espírita, de entender e levar o Evangelho de Jesus aos corações aflitos, será um trabalho da juventude de hoje. O momento é chegado, mas exige um aprendizado muito grande. Na festa de Pentecostes, os apóstolos receberam essa influência e falaram em línguas que eles não conheciam. Aconteceu ali o fenômeno da xenoglosia. Mas para a nossa atividade na área mediúnica, precisamos primeiramente analisar a nossa conduta para que possamos verificar se estamos atraindo o nosso mentor, nosso anjo guardião ou nossos obsessores. Porque eles, os espíritos, pululam ao nosso lado, segundo o livro dos Espíritos. Estão aí. Mas a gente pode pensar, eu não sou médium. Quem é médium? Segundo a resposta que os benfeitores deram a Kardec, é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Raríssimo são aqueles que nada percebem. Frequentemente são os espíritos que influenciam a nossa vida. Mas e esses então que não percebem? Que não são médiuns ostensivos? Será que ninguém ou alguém passa sem ter intuição? Sem lembrar do ente querido que já desencarnou?
melancolia, uma certa tristeza, uma saudade que talvez nós não sabemos de quem e nem porquê. Então, tudo isso pode ser uma influência espiritual. Então, somos todos médiuns. E para isso precisamos lembrar a recomendação de Jesus: orai e vigiai. Quando nós oramos, nós atraímos os benfeitores. Quando nós vigiamos também, nós percebemos a nossa conduta. O que eu estou fazendo? Como eu estou lidando com as minhas dificuldades, com as pessoas? Alguém tem que reclamar de mim? Como eu posso modificar? O autoconhecimento é necessário, mas a autoeducação, trazer o Evangelho para a nossa vivência, é de extrema necessidade. Não se trata mais dessa educação das escolas, porque já nessa época, Roma já tinha muitas escolas, a Grécia já era bem desenvolvida, Jerusalém tinha as escolas, e nós sabemos que até hoje estamos tropeçando nesses ensinamentos que o mestre trouxe de uma forma oculta. Ainda não aprendemos a levantar o véu para compreender os ensinamentos de Jesus. Muitas passagens nós consideramos estranhas. Inclusive Kardec teve a orientação de colocar um capítulo com esse título, Moral Estranha, porque ainda não entendemos, não temos o nosso olhar voltado para essa espiritualização. Mas dentro do capítulo que nós estamos estudando hoje, o segundo item, vendilhões expulsos do templo. É uma passagem que nos deixa intrigados, porque os três evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, relatam essa passagem. Fala que Jesus chegou no templo após ter entrado em Jerusalém, montado em um burrico, após ter amaldiçoado a figueira, que não deu fruto fora da época, que também é uma moral estranha. Jesus vai ao templo, derruba as mesas dos cambistas, joga tudo no chão e não deixa que ninguém tire nada lá de dentro. Expulsa os vendilhões. E isso parece um contrassenso com o que Jesus ensinava. O amor, o perdão, o entendimento, a compaixão. Mas Jesus estava fazendo um relato. E nós vamos encontrar na Bíblia vários outros relatos explicando o que não podia ser, não conseguia ser explicado. Nós pegamos dois relatos destes. Um fala que Deus chamou Isaías e disse para ele que comprasse uma cerâmica, um vaso de cerâmica, levasse esse vaso para o templo e o quebrasse lá dentro.
entrou no templo, e o templo, naquela época, meus irmãos, existia essa área onde havia todo tipo de negociação, porque a moeda que vigorava ali entre os judeus não era a mesma dos lugares vizinhos. Então, por exemplo, a pessoa vinha da Samaria, ela tinha que, se ela precisasse comprar qualquer coisa, ela tinha que trocar o dinheiro. E o único lugar que ela podia trocar o dinheiro era no templo. Então eles vendiam de tudo, cabra, pomba, e aceitavam de tudo. Ali eles doavam o hortelã, o cominho, aquilo que a pessoa produzia em casa era doado. Então o profeta leva o vaso de cerâmica, quebra todo ele ali dentro, e não aconteceu nada. As pessoas olharam. Simplesmente ele junta todos os cacos, e nós vamos lembrar que ali no templo existia a Torre Antônia, que era cheia de soldados. E o templo era dividido em salas. Existiam as salas do comércio, a sala dos judeus, a sala dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. E o profeta ficou tão empolgado com o que ele fez, que avançou pelas salas adentro, entrou na sala dos sumos sacerdotes, e ali ele foi preso. Mas o que é que isso estava simbolizando? Deus pediu, segundo a Bíblia, para que ele fizesse isso, para demonstrar que daí a 70 anos o templo seria destruído. Segundo o que nós entendemos, Jesus demonstrou isso também. Porque como ele estava cumprindo todas as profecias, derrubar as mesas dos cambistas, ele estava então fazendo um relato do que ia acontecer a eles. Outro relato dessa espécie aconteceu com Paulo de Tarso. O profeta Ezequiel, Deus fala com ele e ele vai à cidade de Antioquia, e lá ele para na frente de Paulo, se joga no chão, fica contorcendo no chão, tira o cinto, amarra os braços e as pernas e rola no chão, e depois levanta, olha para Paulo e vai embora. E Paulo então entende que tudo aquilo que o profeta representou na sua frente era o que ele ia passar. E realmente foi o que aconteceu. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Então expulsaram os vendilhões do templo. Mas que templo é esse? Se Jesus disse à mulher samaritana, quando ela pergunta, mestre, onde devemos adorar a Deus? Porque os samaritanos não podiam entrar no templo dos judeus. E eles adoravam a Deus no monte. Onde adorar a Deus? No templo ou no monte? E Jesus disse a ela, em nenhum desses lugares, porque a essência divina está no templo dos nossos corações. E é esse templo que nós temos que verificar, através do Espírito
através da oração, através do empenho de recomeçar cada dia a nossa tarefa de buscar o amor, a vivência do amor, para que o templo íntimo possa refletir Deus em nós. Então, a recomendação de Jesus: ouvistes o que foi dito, amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos maltratam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. E assim a mediunidade vai se fazer nos nossos sentimentos, tanto esclarecendo a nós mesmos, espíritos militantes em busca do aprimoramento, como aqueles que já deixaram seu corpo, retornaram à pátria espiritual e aguardam a oportunidade de voltar na mesma equipe das suas dificuldades. A mediunidade é coisa santa, que precisa ser trabalhada santamente, sem cobrança, sem receber donativo nenhum, sem interesse pessoal, mas cujo interesse maior é servir a Deus. O templo divino está dentro de nós. Vamos purificar através da nossa vivência no amor, no perdão de todas as ofensas, e que Jesus nos ampare e nos ajude a manter a nossa casa capaz de refletir essa luz divina, lembrando aqueles que aqui já trabalharam, mas que nós, ao adentrarmos aqui ou no nosso lar, onde estivermos, sejamos representantes deste tempo. Muita